1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, porque também já assim o fazeis. O apóstolo confirma de que ele próprio é testemunha de como os irmãos da igreja de Tessalônica eram, na realidade, praticantes do amor fraternal. A visita de Timóteo, que foi enviado pelo apóstolo, também deu testemunho em seu relatório da forma amorosa em que os irmãos tratavam uns aos outros. Eles todos estavam muito unidos e se preocupavam uns com os outros, e isso não somente entre eles, mas também se compadeciam com os demais que faziam parte das outras igrejas que estavam espalhadas por toda aquela grande região e que estavam em dificuldades pelas perseguições sofridas por meio do Império Político de Roma. Porque também já assim o fazeis para com todos, não somente a Igreja de Cristo nesta cidade, mas todas as demais estavam passando por momentos difíceis, por conta de terem os seus membros se convertido ao verdadeiro cristianismo. Os judaizantes, os falsos mestres gnósticos, os líderes das seitas heréticas, das religiões pagãs e o Império Político de Roma, principalmente, investiam pesado nas perseguições contra os cristãos, onde chegavam a prendê-los, confiscar os seus bens e matarem também a muitos, se continuassem confessando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e defendendo a fé cristã, conforme aquilo que o Evangelho anunciava e anuncia nos dias de hoje também. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos. Em Adão e Eva, toda a raça humana pode ser considerada em grau de irmandade por ter a mesma raiz na árvore genealógica. Já os judeus se consideravam todos irmãos por pertencerem aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No escopo do cristianismo, todos se consideram irmãos, pelo fato de que o Evangelho declara que todos os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador passam a serem chamados filhos de Deus. E se todos são chamados filhos de Deus, é porque todos são irmãos. Até os dias de hoje, este sentimento permanece entre todos aqueles
que fazem parte da mesma fé em Cristo Jesus. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. A Macedônia, neste caso, tanto pode ser uma capital desta região, bem como pode ser uma região maior composta por Filipos, Neápolis e Bereia, como cidades importantes e estratégicas para a evangelização. A cidade chamada de Macedônia, por exemplo, era por demais importante naquela região, porque era uma capital portuária em que por ela circulavam muitas pessoas e que exercia muitas atividades comerciais com algumas indústrias e o manuseio da pesca e outros tipos de indústrias daquela época. Porque já também assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém. A palavra exortar, no original grego do Novo Testamento, não tem a mesma conotação da nossa língua portuguesa, porque engloba sentidos mais flexíveis, tais como aconselhar ou simplesmente conversar a respeito de algum assunto. Neste caso, o escritor está transmitindo o seu conselho em forma de ensino ou teoria, sabendo que os seus leitores não desprezariam suas palavras doces e boas para a edificação deles próprios, para o crescimento espiritual da Igreja de Cristo na cidade de Tessalônica. O que ainda nisto aumenteis. Nisto o que? Na prática do amor fraternal e nas campanhas de solidariedade para com os que se tornavam vítimas das autoridades romanas e perderam seus bens através do confisco governamental. Tanto os irmãos de Tessalônica quanto os demais precisavam muito da ajuda daqueles que tinham melhores posses e que poderiam chegar com os suprimentos necessários neste momento difícil. Por fim, aqui ainda nisto aumenteis cada vez mais. Provavelmente, o escritor percebe que as perseguições dos opositores do Evangelho poderiam aumentar cada vez mais. E com isso, os cristãos precisavam se unirem também de forma mais fraternal para prestarem socorro a todos os que estivessem passando algum tipo de necessidade, porque o momento era difícil para a Igreja de Cristo em todos os lugares. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.